Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu estarei falando sobre as 10 virgens de Mateus, capítulo 25. Portanto, pegue o papel e a caneta para anotar todos os detalhes minuciosamente, porque eu deixarei detalhes importantíssimos sobre as 10 virgens. Detalhes que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Portanto, meu amigo, é um prazer muito grande estar contigo e compartilhar um pouquinho da Bíblia Sagrada. Já pegou o papel e a caneta? Já se aproximou? Então, parabéns! Vamos aprender tudo e muito mais sobre as 10 virgens de Mateus, capítulo de número 25. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Essa história das 10 virgens é uma parábola. Então, meu amigo, estes detalhes têm muita tipologia ou simbologia. Exatamente. Dentro da parábola das 10 virgens tem muita simbologia. Então, é necessário você que gosta das águas profundas fazer todas as anotações possíveis. Então, meu amigo, Jesus contou 35 parábolas. Porém, estas parábolas estão repetidas nos 4 evangelhos. E aí chega uma soma de 61 parábolas nos 4 evangelhos. 61 parábolas nos 4 evangelhos. Anotou aí? Então, essa parábola de Mateus 25 está falando, pessoal, sobre 10 virgens. E esta parábola das 10 virgens fala sobre a volta do noivo para buscar a sua noiva. Isto fala também do arrebatamento da igreja e da volta de Cristo pós grande tribulação, tá bom? Então, a parábola das 10 virgens começa falando o seguinte: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Então, pessoal, a Bíblia fala do reino de Deus e fala do reino dos céus. E você tem que entender o seguinte: quando a Bíblia fala do reino de Deus, está falando sobre a obra de Deus, reino de Deus, obras de Deus. E quando fala reino dos céus, é obra de Cristo. Tanto é que se você fizer uma análise, você vai encontrar 70 vezes a Bíblia falando sobre o reino de Deus, porque 70 é o número de Deus. E a Bíblia fala 33 vezes sobre o reino dos céus. 33 vezes é a idade de Cristo, 33 anos. Então, reino dos céus, 33 vezes é o reino de Cristo. Reino de Deus, 70 vezes, porque 70 é o número de Deus. Entendeu? Já anotou isto? Então vamos passar adiante para o vídeo não ficar muito grande. Então, pessoal, Mateus 25, a parábola das 10 virgens, que fala que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então, essa parábola fala do noivado, de casamento e da festividade depois do casamento. Então, baseado na questão cultural, um homem judeu se apresenta à noiva com 13 anos de idade. Então, um jovem judeu com 13 anos de idade já pode procurar a sua noiva. Jesus, com 12 anos, fez a sua primeira pregação. Ali, dentro da cultura judaica, era uma questão de cortejo. Com 12 anos, Jesus já cortejava a igreja. Entendeu? Ali era uma paquera, um conhecimento. Aí, Jesus com 30 anos de idade,
fez o compromisso com a igreja, se batizando, com a noiva, se batizando. Ali era um compromisso público com a noiva. Jesus, com 33 anos de idade, pagou o dote, que foi o seu sangue. O dote é pago ao pai da noiva. Então Jesus pagou com o sangue, o dote. Entendeu? O sangue de Jesus foi o dote pago a Deus. Tá bom? Com 33 anos. Aí Jesus fez o noivado, pagou o dote, já noivou com a igreja. Tá bom? Então, já tem 2000 anos de noivado. Pessoal, Jesus está noivo há 2000 anos. Nós, a igreja, somos a noiva de Cristo. Há 2000 anos, Jesus está noivo. E agora, pessoal, no arrebatamento da igreja, Jesus vai levar a igreja para o casamento. Anotou aí? No arrebatamento, Jesus vem pegar a igreja, vem assumir a igreja, vem arrebatar a igreja para as mansões celestiais dentro da Nova Jerusalém. Tá bom? Então, isso vai acontecer no arrebatamento da igreja. O casamento de Cristo com a igreja vai durar 7 anos. E depois de 7 anos, Jesus vai descer para o planeta Terra para uma festividade no milênio. A festa de Jesus vai durar 1000 anos, tá bom? A festa de casamento vai durar 1000 anos. Esses detalhes são de suma importância. Então, lá nas mansões celestiais é o casamento, mas a festa vai acontecer aqui na Terra, no milênio. Isso aqui é muito forte. Por isso que a Bíblia fala de 10 virgens, tá bom? Porque as 10 virgens pode simbolizar a igreja. Mas as 10 virgens também podem simbolizar as damas de honra, que serão convidadas para participar do milênio. Então, meu amigo e minha amiga, é muito burocrático este assunto aqui. Então, você que é pregador, que é pregadora, precisa aprender todos os detalhes sobre as 10 virgens. Então, meu amigo, a partir desse momento, você vai fazer a pregação sobre as 10 virgens. Porque a Bíblia Sagrada diz que as 10 virgens saíram ao encontro do noivo. E a Bíblia deixa claro no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz que a igreja está sendo preparada como uma noiva. Entendeu? Por isso que as 10 virgens pode simbolizar a noiva. Porque o número 10 não significa que Jesus vai casar com 10 mulheres. Não. O número 10 é o número simbólico que aponta para a globalidade. Número 10 aponta para 10 mandamentos, que engloba tudo. O número 10 aponta para as 10 pragas, que engloba tudo. O número 10 aponta para as 10 dracmas, que significa toda a finança do mundo. Então, o número 10 é o número redondo, que aponta, pessoal, para uma quantidade inteira. Por isso que fala 10 virgens, que apontam para toda a igreja na face da terra. E a Bíblia diz que as 10 virgens saíram ao encontro do noivo. Quando que a igreja saiu ao encontro do noivo? Pessoal, desde o princípio da era cristã, a igreja já saiu ao encontro do noivo. Você que está me assistindo já saiu ao encontro do noivo. Quando foi que você saiu ao encontro do noivo? Quando você aceitou o noivo. Quando você aceitou Jesus. Quando você aceitou a Bíblia. Nesse momento você já saiu ao encontro do noivo. E a Bíblia Sagrada diz que 10 eram prudentes e 10 eram imprudentes, loucas. Porque a Bíblia diz que Deus vai tirar um povo do meio do outro povo. Entendeu? A Bíblia diz que Deus vai tirar um povo do meio do outro povo. Então,
aqui na terra tem um povo cristão, um povo evangélico. Mas esse povo evangélico não será todo arrebatado. Somente uma parte desse povo vai ser arrebatado. A outra parte vai ficar para a grande tribulação. Então a igreja é dividida em duas partes. São 10 virgens. 5 são loucas. E 5 são prudentes. A mesma coisa acontece com a igreja. A igreja hoje é uma igreja dividida, onde as pessoas não têm temor. Então, dentro da igreja, tem as prudentes e tem também as loucas. Tá bom? E o Senhor Jesus vem para buscar a igreja, mas somente parte dela será arrebatada. A outra parte da igreja vai ficar para a grande tribulação. E a grande tribulação vai ser um momento difícil para a parte da igreja que ficou na terra, tá bom? Somente uma parte vai subir no arrebatamento da igreja. E a Bíblia Sagrada diz que as 10 virgens tomaram as suas lâmpadas. As loucas só levaram o candeeiro com azeite e a outra mão foi vazia. E as prudentes levaram o candeeiro com azeite em uma mão e na outra mão levou outra botija de azeite. Que uma tinha azeite no candeeiro somente e a outra tinha azeite no candeeiro e azeite em outra botija na mão esquerda. Entendeu? Então, a quantia de azeite fez a diferença. O candeeiro é formado pelo vaso, que significa o corpo físico. Depois vem o pavio de algodão, que simboliza a nossa fé. Depois vem o azeite, que simboliza as nossas obras. E depois vem o fogo, que simboliza a ação do Espírito. Entendeu? Então as 10 virgens tinha o corpo, que era o vaso, tinha o pavio, que era a fé, tinha o azeite, que era as obras, e tinha também o fogo, que era a ação do Espírito Santo. Porém, existe um detalhe aqui. Existe um detalhe. As 5 loucas não levaram azeite em sua mão esquerda. Só levaram o azeite da botija. Aí, a Bíblia diz que o noivo atrasou. O noivo atrasou. Por quantas horas o noivo atrasou? Você sabe? Então, em meus livros, eu falo. Eu falo em meus livros por quantas horas o noivo atrasou. Eu falo também no meu livro por que o noivo atrasou. Então, meu amigo, você vai fazer uma mensagem poderosa falando sobre o atraso do noivo e por quantas horas o noivo atrasou. Agora, você pode pregar também, falando que o noivo atrasou para saber quem é quem. Entendeu? O noivo atrasou de propósito para saber quem é quem. Em meus livros, eu deixo tudo sobre por que o noivo atrasou e por quantas horas o noivo atrasou. Eu deixo com respaldos bíblicos. Então, meu amigo, adquira meus livros para você saber desses detalhes minuciosamente. Porque não adianta você pregar uma mensagem que você não tem fundamento. Não adianta você pregar uma mensagem e depois do culto alguém vai te questionar e você vai falar: ah, eu não sei porque o noivo atrasou. Ah, eu não sei por quantas horas o noivo atrasou. Você pode falar também: eu não sei quantos ml de azeite elas levaram no candeeiro e quantas ml de azeite elas levaram na mão esquerda. Meu amigo, você tem que saber por que o noivo atrasou, por quantas horas o noivo atrasou, quantas ml tinha de azeite no candeeiro, quanto de azeite tinha na botija da mão esquerda das virgens prudentes. Você precisa saber desses detalhes, porque quando você for pregar, alguém vai questionar. Você que é professor de teologia, de escola dominical, por exemplo,
precisa saber desse detalhe. Porque se alguém perguntar para você por que o noivo atrasou, o que você responderia? Se alguém perguntar para você por quantas horas o noivo atrasou, o que você responderia? Perguntar para você quanto de azeite as virgens levavam no candeeiro, o que você responderia? Então, meu amigo, esses detalhes são de suma importância. Então, meu amigo, a Bíblia Sagrada diz que o noivo atrasou. E por isso, as virgens dormiram às 10. Porém, 5 delas estavam preparadas. Estavam dormindo. Porém, o candeeiro da fé, das obras, estavam acesos. Mas as loucas dormiam despreparadas. Entendeu? Então, a igreja aqui na face da terra, em alguns países, já está dormindo. A igreja já está dormindo. Em muitos países, o avivamento parou. Entendeu? Porque o pecado está apagando o teu pavio. Você não está levando azeite. Pregue sobre isso. Por isso que o fogo está apagando. Não tem azeite na botija. E isso aí, pessoal, vai ser um diferencial muito grande na sua vida. Você sem azeite está dormindo por quê? É hora de despertar e buscar o azeite. O vaso é o corpo. O pavio é a fé. O azeite é as obras. E o fogo é a manifestação da glória de Deus. Em muitos países não tem mais o vaso santificado, não tem mais o pavio da fé, não tem mais o azeite das obras e não tem mais o fogo da manifestação da glória de Deus. Tá bom? Então, a igreja dormiu em alguns países. Por quê? Porque eles achavam que o noivo viria no ano 2000, mas o noivo não veio. Muitos achavam que o noivo viria em 2022, mas o noivo não veio ainda. O noivo atrasou. Por quanto tempo o noivo vai atrasar? Em meus livros eu falo qual é a data próxima para a chegada do noivo, tá bom? Baseado na história cultural. No meu livro também eu falo sobre o atraso do noivo. Não adianta marcar a data, como muitas religiões aqui no Brasil marcou a data da volta de Cristo. Eles se esqueceram que o noivo vai atrasar. Então não adianta marcar a data, tá bom? Porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Não sabe o dia nem a hora. Pode saber do ano aproximado, o ano aproximado. Pode saber até do mês próximo. Mas o dia e a hora... Então vamos continuar aqui, pessoal, falando, porque a Bíblia diz que o noivo atrasou. Mas à meia-noite, ouviu-se um barulho. Qual é o barulho? Qual é o barulho, pessoal? Vai ter um barulho de avivamento para despertar a noiva dormindo. À meia-noite. Por que fala de meia-noite? Meia-noite é um período de tempo de angústia. É um período de tempo de angústia, de provações. Meia-noite fala de divisão de tempo. Entendeu? Então, à meia-noite vai ouvir-se um barulho, porque vai ter um despertamento. Então, à meia-noite, ouviu-se um barulho pela palavra de Deus, pelo avivamento. A igreja vai despertar. Porém, as 5 loucas vai despertar sem o azeite. Este é o problema. Entendeu? Vai ter um avivamento. Vai ter um grito. Ouviu-se um barulho. Ouviu-se um grito. É a pregação. É o avivamento na face da terra. Mas muita gente não está preparada para acordar e seguir o mestre. Tá bom? Tem que tomar muito cuidado. Nessa pregação, você vai pregar que as 5 loucas despertaram e pediram o azeite emprestado. Mas azeite não se empresta. Então, em meus livros, eu vou falar sobre a venda do azeite. Porque as prudentes disseram, vai até a venda, ao mercado, e compre para vós. Onde era o mercado? Ali tinha um mercado que vendia azeite. E tipologicamente, onde está esse mercado hoje?
Então, eu vou falar sobre o mercado que vende azeite. Em meus livros eu falo, tá bom? E elas foram comprar o azeite e compraram o azeite. Pessoal, elas foram comprar o azeite. E para que serviu o azeite? Para colocar na lâmpada ou nas lâmpadas. Para quê? Para iluminar o caminho. Você vai falar na sua pregação sobre a iluminação do caminho. Muita gente andando certo na igreja errada. E muita gente andando errado na igreja certa. Isso aí tem que ser regularizado. Tá bom? Você tem que andar certo na igreja certa. E não andar certo na igreja errada. As 5 loucas, por exemplo, foram comprar azeite. E acharam. Acharam, porque tem muitas igrejas aí vendendo azeite. Né? Muitas igrejas aí que vende tudo. Vende tudo que você quiser. Vende até um terreno lá nos céus. Então, vende tudo. Entendeu? Agora, pessoal, muitas coisas não valem. Porque as 5 loucas foram comprar. Trouxe o azeite. Colocou no candeeiro. Mas não funcionou. Porque não adianta comprar. As coisas de Deus não é comprada. É gratuita. Pela fé. Você fazendo boas obras. Tá bom? Então, você vai pregar sobre o azeite que elas colocaram no candeeiro. Para quê? Para iluminar o caminho. Para você saber onde você está trilhando. Deus quer que você acenda o candeeiro para ver a sua igreja, o seu caminho. Analisar o seu caminho. Somente com a lâmpada cheia, você vai saber onde você está andando. Para iluminar o caminho, para você não cair no buraco. Tudo isso, pessoal. Você vai pregar tudo isso. Outro detalhe, para que a lâmpada cheia? Para iluminar as pessoas que estão em volta de você. Então é para isso que serve. Você vai iluminar as pessoas que estão em volta de você. E aqui, pessoal, nesse rascunho, tem muitos detalhes que não dá para falar aqui, mas é através da lâmpada cheia de azeite que o fogo vai continuar aceso. Então, para você reconhecer o noivo, você precisa de quê? Da lâmpada cheia. Então, tem muitas coisas que eu poderia falar aqui que o tempo já não me permite, tá bom? Mas em meus livros, você vai adquirir. O primeiro livro que eu lancei foi o do Gênesis, a revelação completa, tá bom? Compre esse livro aqui, com 715 páginas, é muito bom. O segundo livro é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, com 720 páginas. E o terceiro livro é o livro ministerial A Olaria de Obreiros. É para obreiros e obreiras. E agora, em novembro, já está saindo o 4º livro. Novembro de 2022. O 4º livro do pastor Matusalém, especialista, já estará em mãos. O livro de ouro do pregador absoluto, A Glória do Conhecimento. Eu vou repetir. Em novembro de 2022, o 4º livro do pastor Matusalém, especialista, já está sendo publicado. Novembro agora, de 2022. E você já pode comprar na pré-venda. O nome do livro é O Livro de Ouro do Pregador Absoluto, A Glória do Conhecimento. Tá bom? Então, meu amigo, volte esse vídeo, assista novamente, para você aprender tudo sobre as 10 virgens. É claro que aqui não dá para falar tudo, mas em meus livros tem tintim por tintim, detalhe por detalhe, vírgula por vírgula, sobre as 10 virgens, sobre tudo, sobre essa questão das parábolas, tá bom? 61 parábolas, tem tudo. Qual é a maior parábola, qual é a menor parábola, tem tudo em meus livros, tá bom? Então, muito obrigado por você assistir o vídeo até agora. Se inscreva no canal porque é novo, deixa um like, curte, divulgue, mande o link para mais alguém, divulgue, me ajude a crescer. Uma mão lavada, lava a outra. Eu te abençoo gratuitamente e você me abençoa clicando aí e deixando o like e se inscrevendo. Tamo juntos, que Deus te abençoe. Deus e o de Rei te abençoe no nome de Jesus e Yahshua.
Atenção você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos. As revelações completas do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento. Como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar. Atenção alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar. Atenção alunos e mestres, doutores e doutorados.
O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar